Olá, tudo bem? Começa agora mais um programa Vida e Saúde. Seja bem-vindo aqui conosco. É aqui que você vai aprender, é agora que você vai ter oportunidade de mudar de vida. Então seja grato a Deus e participa junto com a gente de um programa que foi feito todo especial para você e que está só começando. Muito bem, Vida e Saúde. Dessa semana a gente vai falar bastante sobre agronomia e saúde. Hoje a gente vai entender como identificar um produto transgênico e as implicações que os produtos transgênicos trazem para nós. Temos ainda alimento saudável. Hoje o Felipe vai fazer flan de cenoura, essa é a receita do Vida e Saúde. Tem ainda massagem, você vai aprender a massagear os pés de maneira adequada com manobras todas exemplificadas aqui para deixar todo mundo em casa bem relaxado. Ainda o quadro E Agora Mamãe e Raio-X Vida e Saúde. Os produtos hidropônicos são feitos de que maneira? É isso que você vai aprender daqui a pouquinho no Vida e Saúde, que está só começando. Eu quero convidar você para interagir com a gente através do nosso blog, novotempo.com/vida e saúde. É lá que você encontra receitas, dicas de atividade física, é lá que você encontra histórias inspiradoras de pessoas que realmente resolveram colocar em prática as propostas de mudanças que a gente propõe aqui no programa Vida e Saúde. Enfim, muita coisa está lá te esperando à distância de um clique, a hora que for melhor para você. E quando você achar alguma coisa bacana, não esquece de compartilhar, porque coisa boa a gente precisa repartir. Agora sim é a hora do quadro No Plantão e nós convidamos aqui o Dr. Walter Carvalho. Seja bem-vindo a mais um programa Vida e Saúde, tudo bem? Obrigado. Como vai? Bom dia, tudo ótimo. Por favor. E também queremos convidar a Michele Fernandes, ela é nutricionista lá do NASP, tudo bem? Tudo bem. Bem-vinda mais uma vez ao Vida e Saúde. Por favor, Michele. Os dois estão vindo lá do NASP, em Campos Engenheiro Coelho. Quero mandar um abraço para minha faculdade do coração. Foi lá que eu fiz também a minha formação. E vocês estão vindo com novidades. Dr. Walter, o ano que vem tem novidade? Quer dizer, esse ano tem novidade já. Temos uma grande novidade, as inscrições estão abertas para o novo curso do NASP, Engenharia Agronômica, vestibular dia 18. Quem ainda não se inscreveu, a oportunidade de entrar no site, fazer a sua inscrição. Agronomia, então. Exatamente. Se você ainda não decidiu que curso que você vai fazer, temos uma grande opção, o curso de Engenharia Agronômica. Tá certo. Que teremos lá no NASP. Entre mais um dos 14 cursos disponíveis lá no campus Engenheiro Coelho. Exatamente. Uau, que bacana. Bem-vindos, viu? Hoje o assunto é bastante extenso e bastante importante, alimentos transgênicos. Segundo o IDEC, eu tenho um dado aqui, que em 2012 o país tinha a segunda maior produção de transgênicos do mundo, sendo 89% de soja, 76% de milho e 50% de algodão. O que são os alimentos transgênicos, professor, e como que eles são produzidos? Vamos falar primeiro dessa parte. Tá. Um alimento transgênico é um alimento geneticamente modificado. Através de uma tecnologia nova, que é a engenharia genética, você consegue combinar espécies diferentes ou até mesmo plantas de mesma espécie para produzir um novo produto. Então você pode trazer genes, por exemplo, da castanha do Pará e colocar no núcleo da semente de soja. Então nós teremos ali uma soja que seria transgênica. O exemplo mais comum, que foi quando iniciou no Brasil, é a soja transgênica, cujo nome é Roundup Ready. Essa foi a primeira soja transgênica que entrou no Brasil e ela tem a característica dela ser praticamente imune a um produto muito utilizado na agricultura, que é um herbicida chamado Roundup, à base de glifosato. Então, essa foi uma das primeiras transgênicas que chegou no Brasil. Por isso que a soja é muito comum ter alimento transgênico à base de soja. Então, o transgênico não é só a gente usa de espécie para espécie ou pode ser isolado, por exemplo, você citou que ele é resistente ao Roundup. Exato, é resistente ao Roundup. Ou seja, o Roundup, você pulveriza Roundup, ele mata a maioria das plantas, o mato, a erva daninha, e a soja permanece intacta. Fica firme. Exatamente. Por que a produção dos alimentos transgênicos está aumentando tão agressivamente? Olha, porque fica muito mais fácil você capinar, acabar com a erva daninha através de um herbicida do que capinando manualmente ou que seja através de máquinas. Então é muito mais fácil e muito mais econômico. Para você ter uma ideia, a utilização de herbicidas na lavoura de soja aumentou tremendamente. Por quê? Porque quando você usa um transgênico que é imune ao defensivo agrícola, ao herbicida,
as próprias ervas daninhas começam, pela seleção natural, a adquirirem também um pouco de resistência a esses herbicidas. Então, com o passar do tempo, a quantidade de herbicida vai aumentando, aumentando, aumentando. Para você ter uma ideia, em 10 anos de utilização de transgênico, o Brasil aumentou em 190% a quantidade de agrotóxicos utilizados na lavoura. E isso impulsionado principalmente pelos herbicidas. Quer dizer, o Dr. Walter está falando aqui só de um fator, né, do transgênico, que é as ervas daninhas ao redor, mas tem pragas, tem outros tipos de inconvenientes que vão... Exato. Existe transgenia onde você introduz na planta uma resistência a determinadas pragas. Ou seja, a planta que normalmente não produziria, ela passa a produzir determinados produtos que são inseticidas. Então o inseto, ao atacar aquela planta transgênica, ou ele vai morrer, ou ele vai evitar aquela planta transgênica. Então isso evita utilização de agrotóxicos específicos para aquilo, para o inseticida. Só que em contrapartida você tem que utilizar agrotóxico para os outros insetos, para as outras coisas. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais com a Michele com relação à questão nutricional dos transgênicos, mas a gente ainda precisa entender bastante essa questão, porque os produtos nas prateleiras do mercado estão pulverizados com alimentos transgênicos. Exato. É difícil. Esse assunto é muito polêmico, porque existem muitos pontos que se julgam como positivo e outros como negativos. Até agora a gente viu bastante positivo. Para você ter ideia, quando surgiu a ideia dos transgênicos, esse produto melhorado geneticamente, a ideia era resolver o problema da fome no mundo. Sim. E a gente percebe que a coisa não é bem assim, porque passa a não ser sustentável. Porque a quantidade de defensivo agrícola vem aumentando tanto. Em 2008, o Brasil se tornou o maior consumidor de agrotóxicos do mundo. Que dado triste. Né? Então, exatamente em função, logo, praticamente 10 anos depois da introdução dos primeiros transgênicos. O grande argumento dos produtores é que melhorariam os alimentos e que aumentaria a produção. Lógico, logo resolvendo o problema da fome. A um custo mais baixo, aumentando o lucro. Mas será que realmente o objetivo principal não era o lucro? O objetivo principal é assim. Não podemos. Um dos fatores para o agricultor que eu acho tremendamente negativo é que o agricultor, quando ele começa a optar por uma semente transgênica, por força de contrato, ele não pode reutilizar aquela semente para plantio, ou seja, ele tem que comprar semente a cada safra. E paga com isso royalties para as grandes empresas, e se por acaso ele decidir que não vai utilizar mais transgênico, tem um problema da contaminação. Ou seja, vai continuar nascendo produtos transgênicos, ocorre contaminação por deriva. Por exemplo, se eu não planto transgênico, mas meu vizinho planta transgênico, quando eu for colher o meu produto, vai ter produto transgênico ali. Olha só. Então, se eu estou vendendo e eu tenho um contrato para vender um produto que não é transgênico e é encontrado sementes transgênicas misturadas, tem as questões contratuais. Então, não é simples. Uma vez que o agricultor entra com a semente transgênica, eles passam a se tornar refém dessas empresas, chamadas empresas transnacionais, digamos assim. Bom, a produção de produtos transgênicos traz outras questões relacionadas à economia, proteção ao meio ambiente, sustentabilidade agrícola e a gente, por último, não pode deixar de mencionar a proteção à saúde humana. Como é que a área da agronomia pode trabalhar para ajudar a equilibrar todos esses fatores, doutor? Eu não posso ser absolutamente radical no sentido de ser contra transgênico. Eu acho que o que se tem que fazer é estimular bastante a pesquisa a respeito de que transgenia é essa. Né? Quais alimentos que foram combinados para produzir aquele transgênico. No rótulo da maioria dos produtos aparece um triângulo amarelo com um T grande no meio, significando que ali tem um alimento transgênico ou um alimento geneticamente modificado. Agora, eles não falam ali que modificação que houve, que transgenia que aconteceu. Tá certo? E outro detalhe muito importante é que com o passar do tempo, a quantidade de agrotóxicos vai aumentando muito devido a essa seleção natural daqueles produtos que não são transgênicos. Então, e tem determinadas transgenias que podem afetar a saúde humana. Então, as empresas elas não têm muito interesse em fazer pesquisa. Qual é o efeito daquele transgênico na saúde humana e como é que isso está acontecendo. Então, eles não têm muito interesse nisso. Agora, tem que haver uma fiscalização forte do governo federal no sentido tem que ter freio. Exatamente, no sentido de incentivar essa pesquisa,
onde um produto só pode ser liberado depois que realmente for comprovado de que ele não tem nenhum efeito maléfico à saúde e nem ao meio ambiente. Porque imagine, um determinado produto que é colocado na lavoura, através da chuva ou através mesmo do próprio sistema de irrigação do agricultor, ele vai para o lençol freático, ele vai para os rios, para os córregos, contaminando toda a natureza. Então isso tem que ser observado. Bom, olha, o assunto está só começando, a gente vai fazer uma breve pausa aqui, porque a Carolina Oliveira vai mostrar para a gente agora uma matéria que nos mostra como identificar os produtos geneticamente modificados. Será que é mais comum do que a gente pensa trazer esses produtos para a nossa mesa? É o que a gente vai ver agora. Antigamente, os alimentos não possuíam classificação, era tudo uma coisa só, ou comprava no supermercado ou na feira. Hoje em dia a demanda é grande, o consumidor chega a ficar até confuso. São alimentos funcionais, alimentos transgênicos, alimentos orgânicos. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre os alimentos transgênicos. A Natália é nutricionista, a gente está aqui em São Paulo para saber o que são os alimentos transgênicos. Natália? Alimentos transgênicos são alimentos modificados geneticamente em laboratório, através de técnicas aplicadas da engenharia genética. Então são alimentos que recebem genes de outros organismos vivos, eles são convertidos a uma forma que não existe na natureza. Então esses alimentos ficam mais resistentes a pragas, a inseticidas, a agrotóxicos, a mudanças climáticas também. Que problemas ou malefícios os alimentos transgênicos podem trazer para a nossa saúde? Essa é uma pergunta bem polêmica, que apesar de não haver informações suficientes com relação aos efeitos dos transgênicos na saúde do homem, se sabe que eles podem aumentar os sintomas das alergias, a gente pode ficar mais resistente aos antibióticos também. Um estudo na França com ratos que se alimentaram durante 2 anos com milho transgênicos, após esse tempo eles apresentaram tumores, ou seja, eles tiveram câncer. Fora isso, a gente sabe o impacto dos transgênicos na questão ambiental também. Então, portanto, não tem como a gente afirmar os efeitos desses alimentos transgênicos. Então, pois a gente não sabe os riscos dele com relação à nossa saúde ainda. Como identificar os alimentos transgênicos? O consumidor, quando chega no supermercado, consegue identificar quais são eles? Então, desde 2013 existe um decreto de rotulagem que obriga todas as empresas e produtores alimentícios a informar nos produtos um símbolo com a letra T em preto, sobre um triângulo amarelo, em todos os alimentos que possuem acima de 1% de matéria-prima transgênica. Principalmente alimentos de soja, de milho e os derivados desses alimentos. Então, farinha de milho, a pipoca, a canjica, salgadinhos à base de milho, fermento químico, o amido de milho, que é muito utilizado em várias preparações, e até mingau para as crianças também. Produtos transgênicos tem que ficar muito atento quando você for comprar algum produto. Tem que ter aquele símbolo T com aquele triângulo em amarelo, isso tem que ficar bem atento na hora de comprar esses produtos. O que poderia ser considerado então uma alimentação saudável? Como que o consumidor ou quem está assistindo a gente pode estar substituindo os alimentos transgênicos por alimentos mais saudáveis? O mais ideal seria, na hora da compra, verificar se esses alimentos possuem ou não esse símbolo, né? No caso dos óleos, por exemplo, a grande maioria tem esse símbolo, então você teria que optar por uma marca que não tem. Caso não encontre, utilizar o menos possível na alimentação. A segunda dica é sempre procurar alimentos orgânicos, que eles são produzidos sem agrotóxicos, são alimentos mais saudáveis, mais interessantes para o consumo. No Brasil mesmo temos várias marcas, tanto de farinhas como os alimentos orgânicos, então vale a pena o investimento, apesar de ser produtos um pouco mais caros. Hoje em dia tem feiras, é bem fácil de encontrar já esses produtos. Na hora da compra, é importante ficar atento se está escrito se aquele milho é orgânico, se aquela farinha, no caso de milho, é orgânica. Tem que ficar bastante atento na rotulagem dos produtos. Obrigada, Natália. Foram informações super importantes para você aprender junto comigo como identificar os alimentos transgênicos na prateleira do supermercado. Muito bem, a gente volta agora aqui para o estúdio falando um pouquinho sobre a manifestação do Conselho Federal de Nutricionistas ter se manifestado já contra o uso de transgênicos. Por quê, Michele? Bom, geralmente o Conselho, em relação a assuntos muito polêmicos, eles já não se posicionam logo de imediato. Primeiro eles tentam ver os estudos, as pesquisas. Como o professor já citou, infelizmente na parte de transgênicos não tem pesquisas. As pesquisas que tem são muito recentes, são pesquisas que não são muito aprofundadas. Então, por que foi feito isso? Primeiro, porque a população, eles têm que saber o que estão consumindo. Então, você pergunta, faz mal? Não, não faz mal.
Mas qual estudo que foi feito falando que não faz mal? A gente não tem certeza. Não tem, entendeu? Então acaba acontecendo esse ponto. Uma outra coisa, no rótulo, até então, era a letra T que identificava que o alimento ele era transgênico. Só que qual tipo de transgenia? Aquilo que o professor citou. Por exemplo, uma pessoa que ela é alérgica a determinado tipo de alimento, teve até um caso nos Estados Unidos que eles usaram nesse processo a castanha do Pará. E várias pessoas que eram alérgicas à castanha do Pará começaram a passar mal. Sofreram. Por quê? Elas sabiam que o alimento ele era transgênico, mas eles não sabiam qual era a procedência. Então, entra na parte do direito ao consumidor de saber o que ele está consumindo. Então, foi por isso que o conselho ele teve que se posicionar perante esse assunto. Mas vamos falar um pouquinho de diferença nutricional. Um produto transgênico e um produto não transgênico tem diferença? Olha, existem estudos, os poucos estudos que existem, que falam em relação a macronutrientes, não existe tanta diferença, que são as proteínas, os lipídios e o carboidrato, proteína e lipídio. Ótimo. Então não existe tanta diferença. Agora existem outros estudos em relação a micronutrientes, que são as vitaminas, os minerais, que eles possuem até 20 vezes menos. Então é um isso é alimento assustador. enfraquecido. Sim, é um alimento que às vezes pode até ser enfraquecido. No geral, nem tanto, porque algum alimento pode ser enriquecido, outro não. Mas se nós formos pensar por esse lado, carboidratos, proteínas e lipídios nós podemos adquirir através de outros alimentos. Agora, minerais e os micronutrientes em geral, geralmente nós conseguimos através dos alimentos vegetais. Então, se ele está ficando um pouco mais enfraquecido, a gente precisa ligar a luz de alerta. Pode falar. Existem certas transgenias que tentam, o objetivo dela é enriquecer o alimento. Por exemplo, o arroz vermelho. O arroz vermelho é um arroz que ele é mais rico em beta-caroteno. Então, é possível, através da transgenia, e já tem isso, arroz que é melhorado geneticamente com o intuito de produzir mais beta-caroteno, que é o precursor da vitamina A. Né? Então, nesse caso, seria interessante. Então, é difícil nós nos posicionarmos de forma radical. O que eu acho que tem que acontecer é ter pesquisa e esclarecimento a respeito. As empresas que produzem esses transgênicos, eles têm que incentivar e até financiar essas pesquisas. A gente tem a impressão de que realmente a indústria está nadando os produtores estão nadando de braçada, né? Os grandes produtores, e precisa haver limites. Exato, é o que a gente percebe. Exatamente, Chiru. Por exemplo, quando o objetivo é fortalecer determinado nutriente, você vê que é um objetivo bom. Por isso que nós não podemos nos posicionar totalmente contra. O problema é que parece que a indústria pode ter ganho força, nós conseguimos produzir mais e perder um pouco daquilo que é o natural e perder o foco. Bom, a gente vai continuar sobre esse assunto aqui daqui a pouquinho, depois dos intervalos. Não saia daí, tá só começando e isso é importante para você e para sua família. De volta à Vida e Saúde, hoje o assunto está bem polêmico aqui, a gente está falando um pouquinho sobre os alimentos transgênicos, como identificá-los e realmente a gente tem visto aqui que não é uma coisa assim tão simples, não é se posicionar pronto, acabou, porque tem poucas melhorias que talvez estejam tímidas ainda diante de um mercado que está crescendo descontroladamente e alguns outros problemas e muitas interrogações até agora, né, com relação à pesquisa, com relação a resultados mesmo a longo prazo. Uma coisa que a gente precisa deixar bem clara é que a gente precisa consumir com moderação e com bastante desconfiança. É complicado, sabe? Porque existem muitos pontos positivos, eu não vou dizer que não tem, mas existem também muitos pontos negativos. E para mim, o principal ponto negativo é qual o efeito a longo prazo. Né? Transgênico, apesar de ser novo, mas em tão pouco tempo, ganhou o mercado. Né? Principalmente o mercado brasileiro, que é um celeiro de produtos agrícolas, né? Então realmente ganhou o mercado. E não tem pesquisas concludentes a longo prazo, mesmo porque quando você pesquisa um tipo de transgênico, aquele resultado pode não ser o mesmo para a pesquisa a respeito de outro tipo de transgenia.
Então, realmente não é muito simples. É um universo de possibilidades muito grande a ser muito explorado e a gente ainda está engatinhando e olhe lá, né? Olhe lá, acho que a gente ainda está na amamentação. Queria falar um pouquinho sobre um estudo feito na revista americana Food and Chemical Toxicology, que constatou que ratos alimentados com alimentos transgênicos morrem antes do previsto. Mas a gente, comentando aqui, vocês disseram que não é só transgênicos, o problema é quando é transgênico misturado com agrotóxico. Que também é outro problema que a gente vai tratar durante essa semana, mas é um problema alarmante. Alarmante. Então a gente tem uma questão cheia de interrogações, misturada, combinada com outra questão que a gente sabe que é nocivo. Exato. Uma coisa é transgênico, que a gente tem uma grande interrogação. Outra coisa é o agrotóxico. O agrotóxico ninguém tem dúvida. É maléfico, é cancerígeno, faz mal. Ou seja, o agrotóxico é veneno. O brasileiro chega a comer, e se você for dividir a quantidade de agrotóxico utilizado no Brasil pela população, chega a consumir 5 litros de veneno por dia para cada população. Então, é complicado. Lugar, né? Então, o agrotóxico, a gente sabe que tem aqueles efeitos que a gente conhece. Agora, o transgênico, a gente tem muita pergunta. Por exemplo, essa pesquisa que você acabou de mencionar... Eu nem terminei de ler, Exato. mas os ratinhos tiveram mais câncer e morreram antes da hora Exato. do que a população em geral dos ratos. Agora, a pergunta é, que tipo de transgenia foi essa? Você entendeu? Então, quando você faz uma pesquisa, existem transgenias e existem outros tipos de transgenia. Então, para cada um tem que ter uma pesquisa diferente. Então, quando você combina, por exemplo, extrai genes de bactérias, coloca, por exemplo, em plantas, com o intuito dela produzir um determinado produto que eu tenha interesse naquele produto, e existe também transgenias onde você pega espécies, plantas de mesma espécie, uma com uma característica, outra com outra característica, e tenta combinar para que tenha a característica que eu desejo. Então tem que ser feita pesquisa para um caso e para outro caso. Então, Certo. esse caso dos ratos, a gente não sabe que transgenia é essa que foi pesquisada. Uma lei aprovada pelo Senado em 2015 aqui no Brasil sugere que o rótulo dos produtos transgênicos não sejam obrigatoriamente mais com aquele Tzinho amarelo. A gente acho que não encontrou nenhum aqui na produção que tivesse esse símbolo. E ele simplesmente propõe que um texto dizendo alimento geneticamente modificado. A gente cai naquela velha questão, que tipo de mudança foi feita? Então, esse é um ponto também que a gente volta naquele assunto do direito ao consumidor. O consumidor, ele tem que saber aquilo que ele está consumindo. Ele tem que saber. Então, assim, por um lado tem o lado positivo de tirar aquele triângulo, porque muita gente não sabe o que significa. Olha um triângulo no canto da embalagem com a letra T e não sabe exatamente o que significa. Só que, por outro lado, você percebe a indústria camuflando a palavra transgênico. Então, ele coloca o geneticamente modificado. Parece que a gente realmente... Aí pode ser até um retrocesso nessa parte. Então, por um lado, é bom, porque tira o triângulo e especifica. Então, a pessoa está lendo. Agora, tem que ver como será colocado. Por exemplo, hoje em dia nós temos alimentos que não contém glúten, em letras grandes, em negrito, tudo. Será que é esse o objetivo? A pessoa vai estar sendo alertada ou só vai ser tirado, colocado ali na lista de ingredientes e vai tirar aquele T, que a palavra transgênico assusta? É esse o ponto que a gente tem que levar em consideração. Você tem uma opinião diferente, doutor? A minha opinião é realmente um pouco diferente. O consumidor tem que saber o que está consumindo. Ótimo. Se tem aquele triângulo amarelo com o T dentro e ele sabe o que aquilo significa, tudo bem. Só que o que acontece é que grande parte da população não sabe o que isso significa. Não pode divulgar. Mas não seria o caso de alinhar as informações? Aí é que eu acho que deve ter a questão. Eu acho que tem que ter o triângulo amarelo com o T dentro e do lado escrito: possui alimento geneticamente modificado com tal e tal, combinação de soja com castanha, bactéria tal com milho, enfim, tem que ter para mim tem que ter essas duas informações. Facilita muito. Exato. Então aquela pessoa que sabe o que significa o T, de longe ele olha o T, isso aí é transgênico. Ou se ele não sabe, tem um T ali, o que significa aquele T no triângulo amarelo? Vai lá e tá escrito, isso significa isso. Eu não sabia, agora eu sei. Então, o consumidor tem que ser informado disso. E a mídia tem que comunicar. Eu queria a opinião dos dois agora. Como manter a saúde nos trilhos? Nosso telespectador está assistindo, está aqui ávido por informações e, às vezes, eu tenho essa sensação, quando eu entro no mercado moro numa cidade pequena, no interior, eu não tenho tanta facilidade de produtos orgânicos no mercado. Tem até a gente vai falar sobre isso durante essa semana, o produtor local, mas às vezes a gente
se sente preocupado e não sabe muito para onde correr. Quero a opinião dos dois. Por favor. Bom, eu acho que a primeira coisa é você se tornar um pouco mais crítico. Nós temos a mania de aceitar tudo que vem em nossas mãos. Então, eu entro no mercado só porque aquela propaganda é mais bonita, aquele alimento é mais colorido, aquele está chamando mais atenção, é nele que eu vou. Então, nos tornarmos um pouco mais críticos. Lermos mais a respeito dos assuntos, né? Assistirmos mais programas como esse, já irão abrir mais a nossa mente. E também, assim, variar um pouco o consumo dos alimentos. Nós temos a tendência sempre de escolher aquele mesmo, porque aquela marca minha mãe sempre usou, então eu vou usar dentro de casa. Tal pessoa usou, então eu sempre vou usar. Então pesquisar. Esse alimento é diferente, ela não é uma marca tão conhecida, mas o que está acontecendo? E ler rótulos. Então, por exemplo, quando nós vamos ler um rótulo de um alimento, naquela parte ingredientes atrás, poucas pessoas sabem, mas os ingredientes eles são colocados de ordem decrescente, ou seja, aquilo que tem mais naquele alimento para aquilo que tem menos. Então, dá uma olhada um pouco, lê um pouco mais os rótulos, escolher alimentos novos, isso vai facilitar bastante nas escolhas alimentares. Obrigada, Tem Michele. um detalhe muito importante com relação à alimentação saudável, e a gente prega muito sobre alimentação saudável, é que se você for no supermercado tentar procurar um óleo de soja que não seja transgênico, você não vai encontrar. Essa é a primeira coisa. Se você for procurar maionese que não seja transgênica, a maioria delas são. Você pode até encontrar uma ou outra. Então, quando você começa a observar isso, você pensa, e agora? O que eu vou consumir? Outro detalhe, quando você vai comprar uma verdura in natura, você conhece a procedência? Você sabe se o agricultor respeitou o período de carência daquele agrotóxico antes de colher, ou ele colheu antes da hora para poder aproveitar o preço. Então, tem certas coisas que você não conhece. Então, o que eu recomendo é muita prudência e conhecer a procedência. Ótimo. Né? Você tem que conhecer a procedência do produto que você está comprando, aquele produto que você vai consumir. Pelo menos na maioria das vezes possível. Haverá momentos que você não vai ter alternativa. Por exemplo, o óleo de soja, você não vai ter alternativa. Mas quando você tem alternativa, tente saber qual é a procedência daquele produto, dando preferência aos orgânicos. A gente sabe que os produtos orgânicos são, em média, 30% mais caros que os outros. Mas dê preferência aos orgânicos, na medida do possível. Investimento, aí nesse caso não é um gasto. Você gasta mais na alimentação e menos na farmácia. Com certeza. Muito obrigada pela participação hoje aqui no Vida e Saúde. O Dr. Walter estará conosco durante essa semana, mais vezes, a Michele também. E você não pode faltar nessa nossa conversa aqui. Agora é hora de tirar dúvidas com a Larissa Fonseca no quadro E Agora, Mamãe? O que será que ela vai mostrar pra gente hoje? Olá, mamães! Esse é o nosso quadro E Agora, Mamãe? Esclarecendo as dúvidas, conversando e trocando ideias sobre a educação dos filhos e os desafios e prazeres da maternidade. Nós já conversamos sobre o sono de criança. E durante o sono da criança, elas também podem ter pesadelos e terror noturno. Você já ouviu falar em terror noturno? Pois é, a Maria Aparecida Oliveira não só já ouviu falar do terror noturno, como ela também vivencia em casa. Ela diz que a filha dela passa por essa situação que é bastante assustadora para os pais. Existe uma diferença bem pequena, mas importante, bem relevante entre pesadelo e sono. Todos nós temos pesadelos, os bebês têm pesadelo, as crianças têm pesadelo, que nada mais é do que um sono ruim, um sonho ruim. A criança sonha com alguma situação que assusta, ela fica agitada, ela chora, mas quando ela acorda, mesmo que agitada, o acolhimento dos pais deixa ela um pouco mais tranquila. Esse pesadelo acontece um pouco mais para o final do sono. Já o terror noturno, ele é caracterizado por um desespero da criança. Ela chora, ela fica muito nervosa, muito agitada. Acontece mais ou menos 1 hora após a criança ter adormecido. E não adianta, mesmo que ela abra os olhos, o acolhimento dos pais não a acalma. Mas ela não percebe que ela está tendo aquilo. É uma crise bastante assustadora para os pais, até porque a criança fica muito nervosa, muito agitada, chora, às vezes ela até parece que acordou, mas ela não percebe que ela tem aquilo, ela volta a dormir sem problema nenhum e no dia seguinte ela não lembra de nada. Então não adianta os pais tentarem acalmá-la, não adianta os pais tentarem tentar fazer passar aquele sono, porque em relação ao terror noturno não tem muito o que fazer, tem que deixar passar. Mas fiquem tranquilos que isso não causa nenhum problema nas crianças, que isso não causa trauma, ela não vai lembrar que teve o terror noturno.
E com o tempo isso costuma passar naturalmente. Esse terror noturno, ele pode ter a ver, e mais os pesadelos, porque o terror noturno ele não tem tanto uma justificativa, tanto uma explicação para ele ou como fazer passar. A criança vai ter aquele episódio, vai voltar a dormir naturalmente, vai acordar como se nada tivesse acontecido e isso não vai causar nenhum mal para ela, tende a passar naturalmente, tá? Os pesadelos, eles podem estar relacionados a um outro tema, que é o tema que a gente vai falar hoje, que são os medos de criança. Pois é, a criança ali na fase dos 3 e 6 anos, ela apresenta bastante medos, alguns medos incomuns, outros medos que nós também passamos na nossa infância, medo de bruxa, medo do fantasma, medo do lobo mau, de personagens diversos, até mesmo medo de escuro, medos que ela não tinha antes. Isso porque dos 3 aos 6 anos de idade, os pequenos estão passando por uma fase muito de fantasia. Quem nunca viu a criança pegar uma caixa de fósforo e fazer um carrinho, ou inventar algumas histórias, algumas lendas para ela, né? E aí ela começa a misturar um pouquinho esse imaginário, essa fantasia toda com a realidade dela. Então aparecem os medos. Também é uma fase de muito interesse nos contos de fadas, nessas histórias todas que nós conhecemos. Então personagens diversos vão aparecendo, se misturam aí com todos os pensamentos que a criança tem e vão surgindo esses medos. E aí, como é que a gente age diante dessas situações? É muito importante nós adultos não negligenciarmos e nem diminuirmos o medo da criança, né? Falar, isso não é nada, isso não existe, porque para a criança aquilo é muito vivo, é muito real dentro dela. O melhor modo é agir naturalmente com a criança, desmistificando todos esses medos. Então, se ela começa a falar, tenho medo de dormir sozinha, tenho medo porque tem um monstro embaixo da cama, a gente pode usar um pouquinho dessa técnica lúdica, pegar uma caixinha, ir com a criança até embaixo da cama, guardar os monstros dentro dessa caixa e jogar eles pela janela. A gente vai trazendo esses medos das crianças mais para uma parte mais de desmistificar, de mostrar que não tem problema, de mostrar que a criança pode vencer aquele medo. As histórias, os livros também normalmente ajudam, porque o bem sempre vence o mal, porque a bruxa sempre vai se dar mal no final. Então a gente vai mostrando para a criança que mesmo nas situações difíceis, mesmo nas situações que ela vai ficar um pouco insegura, para ela continuar firme que vai tudo dar certo. Os pesadelos podem aparecer em relação ao medo da criança, mas também entra na mesma história. Acordou, acalmou a criança, mostra que o medo não tem ali não tem tanto peso para ela, né? Medos comuns são medos de escuro, os medos dos monstros. A criança às vezes começa a ficar com um pouco de medo de ficar sozinha ou longe dos pais. E aí nessa hora é importante prestar atenção nas nossas atitudes, porque muitas vezes, tentando amenizar esse medo da criança, essa insegurança da criança, a gente acaba reforçando. Pois é. Se seu filho chega para você e diz, papai, tô com medo de dormir sozinho, posso dormir na sua cama? E você com dó fala, pode? Você está reforçando. Porque se não tiver problema a criança dormir na caminha dela, se não tiver problema ela passar a noite ali, por que será que você está mudando a rotina dela, né? Então acaba reforçando. Por mais que seja tentador, vale a pena, claro, eventualmente deixa a criança dormir na cama dos pais, ou você vai dormir na caminha dela, ou então, olha, vamos apagar a luz, não vamos apagar a luz, enfim, em relação ao medo da criança, não necessariamente atender prontamente a solicitação dela, para que não passe essa impressão para ela de que, olha, temos um problema sim, por isso que eu vou mudar a sua rotina. Então mantenha a rotina, focando sempre nessa ideia de que você está passando a segurança para o seu filho em relação a todos os medos. Também não vale a pena tentar poupar os pequenos desses medos, pois é, medo é um sentimento comum do ser humano, é um sentimento muito importante, inclusive, para a gente conseguir se defender das situações de perigo, né? É um sentimento aí que ajuda na nossa evolução. Então é importante a criança sentir o medo sim, porém saber lidar com esses medos e entender os medos que são reais e os medos que são irreais. Mas nessa fase dos 3 aos 6 anos de idade são muitos e diversos os medos, as inseguranças que os pequenos vão trazer. Então sempre trabalhe com elas as questões do medo, a lidar com essas inseguranças, a lidar com as inquietações, sem mudar tanto a rotina delas, respeitando
aquilo que a criança traz para vocês, que os filhotes trazem para vocês, que com o tempo essas situações tendem a diminuir, novos medos vão aparecendo, medo de algum animal, medo de atravessar a rua, e aí sempre a criança vai aprender a ser forte, a enfrentar e a lidar com essas situações. Esse foi o nosso E Agora, Mamãe? Espero a sua pergunta, espero o seu comentário e nosso próximo encontro. Escreva pra gente nas redes sociais. Obrigada, Larissa, pelas dicas. Agora é hora de tratamento natural. Você vai acompanhar uma massagem que pode ser feita aí em casa por alguém que você tenha morando junto com você aí, pai, mãe, marido, esposa, a massagem nos pés. E para falar sobre esse assunto, a gente trouxe aqui o Celso, que é massagista aqui na Clínica Adventista Vida Natural. Obrigada por aceitar o nosso convite, viu, Celso? E saiba que você vai proporcionar momentos muito agradáveis para todo mundo que está nos assistindo, porque uma massagem no pé é muito simples de fazer. Sim, simples e é gostosa, né? E garante bons resultados. Sim, garante bons resultados. Por que a massagem é importante, Celso, em geral? Porque a massagem, além de massagear, ajuda a circulação e ajuda a relaxar os músculos e os nervos também. E massagem nos pés especialmente, o pé aguenta a gente o dia inteiro, é sapato apertado, é pressão, é andando para lá e para cá. Tem gente que trabalha em pé o dia inteiro. Então, realmente, uma massagem no pé ajuda a aliviar um pouco a tensão que esse nosso órgão sofre durante o dia todo. Sim, sem O dúvida. que você vai precisar, Celso? Nós precisamos de um óleo relaxante e circulatório. Tá, você tem aqui um bem específico que é vendido aqui na clínica, que é um óleo de um composto de semente de uva. Maracujá, jojoba, capim-limão e gerânio. Mas e se eu não tenho isso em casa, o que eu posso usar? Você pode usar um creme, ou quem tem a pele muito oleosa pode usar o óleo de semente de uva. Quem tem a pele muito seca pode usar o girassol, semente de girassol. Olha só. Ou um creme também, né? Um creme também. O que não vale é ficar sem massagem, tá, gente? Vamos lá, qual é a primeira manobra que a gente deve fazer, Celso? Põe um pouco de óleo na palma da mão e depois começa bem forte. Eu vou pedir para o Felipe erguer essa perna aqui. Isso, obrigada, Felipe. Você passa o óleo, depois começa sentindo de cima para baixo, bem forte e volta puxando. Eu queria que você fizesse só com essa mão para a gente poder mostrar Só com aqui. essa? Isso, faz. O movimento que ele está fazendo com as duas mãos é esse, olha. Você pega o polegar aqui na sola do pé e os 4 dedos na parte de cima do pé e vai. A Sobe força é e mais no desce. polegar. Sobe. Agora pode fazer desce. com as duas mãos, que já dá Bem para ver. forte. Vai fazer aí Você tem uma quantidade de vezes que você faz, sobe e desce? Como é que você conta isso? Olha, nos pés a gente calcula na mente, mas umas 5 a 6 vezes já é o suficiente. Tá. Aí você pode vir pela lateral também. Essa parte aqui é uma parte bem macia, você pode fazer bem forte, que o hóspede gosta, eles pedem fazer bem forte. E essa mão só tá segurando, só ela não segurando tá fazendo o pé força. para ele não ir para frente, né? Aham. Você faz desse lado aqui, bem Felipe tá forte. sofrendo hoje, né, Felipe? Olha só. Aí depois vem do outro lado também, faz. A mesma manobra, mesma só que do manobra. outro lado. Aí você pode voltar novamente assim, desce, sobe bem forte. Depois você pega os polegares bem na sola do pé e aperta como se fosse unir as duas partes assim. Desce novamente. Aí você fecha a mão, segura com a mão direita o pé e fecha a mão, faz na sola do pé bem forte. Depois abre a mão também. Celso, quem tem o pé mais gordinho, quem tá acima do peso, no pé também vai ter que receber uma massagem mais vigorosa? Sim, mais vigorosa. Senão não sente os benefícios. Não faz efeito. Tem uns que falam assim, olha, pode caprichar, que eu aguento. Desce a mão. Desce a mão. Aí eu falo com eles, é comigo então. Agora você pode ir apertando, aperta dedo por dedo aqui na parte de baixo assim. Faz um pra lá, um pra cá, como se fosse, ó, um pra lá e um pra cá. Você sente ele mexendo assim. Depois você volta apertando assim, tudo com o polegar. Uhum. Novamente. Aí você vem pra puxar o dedo e segura. Puxa, segura e aperta um pouquinho. Não tá estralando o dedo não, ele tá só puxando, gente. Puxando. Dedo por dedo. Dedo por dedo. Depois você Teve volta. um aí que estalou. Depois você volta rodando sentido horário assim um pouquinho. E aí, é Assim. claro, tem que respeitar o limite de Sim. quem está recebendo a massagem. Porque tem gente que é mais dolorido, tem gente que é menos dolorido, Tem gente que não aguenta. Você começa a fazer massagem, nossa, tá doendo, você tem que fazer bem suave. mais suave. Aí você pega, segura no calcanhar,
Leva o pé pra frente. Dá uma puxada pra frente. Isso, depois volta também. De novo. Volta de novo. É normal sentir dor durante a massagem ou não? Sim, é normal. Quem não está acostumado a fazer massagem é normal. Mas depois já não, da segunda massagem, terceira em diante, já não sente mais. Ótimo. Aí depois vira um pouco. Pro lado. E o calcanhar, recebe algum tratamento especial? Calcanhar mais quando tá na parte de barriga para baixo. Ah, né? daí quando tá recebendo massagem nas pernas, no corpo inteiro. Você pode fazer o movimento. E assim a rotação aí do pé inteiro. E aí assim tá terminando. Sim, estamos terminando. É óbvio que a gente está mostrando aqui, gente, uma massagem bem curtinha, só para demonstrar as manobras. Você em casa prolonga um pouquinho mais para que o efeito seja mais duradouro, mais benéfico, mais efetivo mesmo, né, Sim. Celso? Agora vamos fazer o encerramento da massagem, então. Parecido com a manobra do Isso, início. É a mesma manobra do início. Né? Bem forte. E aí termina assim. Aí termina assim. Puxando então os dedões. Tá quase dormindo aqui o seu paciente, meu o colega. Felipe. Celso, muito obrigada. Eu tenho certeza que você vai poder aproveitar os benefícios dessa massagem, você vai poder beneficiar alguém também. Faz o teste, você vai ver que a casa toda vai ficar em muito mais harmonia, porque todo mundo relaxado. Não gera discussão, não gera briga, porque a gente está com os ânimos acalmados. Muito obrigada. Nada. Amanhã o Celso volta com mais um tipo de manobra, mais um tipo de massagem que você pode realizar aí mesmo em casa. Nós vamos para um rápido intervalo. Na volta nós temos aqui receita, vai ser flan de cenoura, uma receita deliciosa, não perde não. Vida e Saúde está de volta, agora com receitas aqui, culinária saudável, tudo que você pode preparar aí em casa com ingredientes que realmente vão trazer mais saúde para as células do seu corpo, vitalidade, disposição. Essa é a proposta das receitas aqui do programa Vida e Saúde. Hoje o Felipe Biasi vai fazer pra gente flan de cenoura. Olha Perfeito. só. Uma delícia, coisa fácil, parece um suflezinho, mas é uma delícia. E o melhor, com tudo orgânico, sai uma receita 100% natural, quase nada de gordura, um pouquinho de leite de coco para dar aquele contraste, mas fica uma beleza. Tá certo. Apresenta os ingredientes pra gente então, Felipe. Anotem aí então os ingredientes. Lá vai. Eu vou usar, pessoal, aqui eu tenho meio pãozinho, mas você que está em casa e quer fazer uma medida correta, você pode usar 4 fatias de pão. Tá. 4 fatias de pão, aqui no Pão caso eu estou integral. usando 100% integral. Vou usar 2 tomates orgânicos, dá pra gente ver que o tomatinho é pequeno e bonito. Bonito mesmo. Vou usar cheiro verde, salsinha e cebolinha. Vou usar 3 colheres de leite de coco. 2 dentes de alho. Ok? Vou usar também, pessoal, um pedacinho de gengibre. Já gostei dessa receita. E vou usar meia cebola roxa. Olha como ela vem bonita. Vou deixar ela aqui. E 2 ou 2 unidades de cenoura. Já tava achando que você tinha esquecido do ingrediente principal, que dá nome à receita. Não é? O Cenoura e gengibre combinam pra caramba. Caramba, e fica uma delícia. Agora, para cozinhar essa receita, a gente vai levar um pouquinho mais de trabalho. Mas isso eu acho que a gente já conta Daqui a pouquinho, depois do quadro. Olha só, agora é hora de quadro Raio-X Vida e Saúde. A gente vai descobrir como são produzidos aquelas verduras bem macias, bem molinhas que a gente gosta tanto, os produtos hidropônicos. Vamos acompanhar. No quadro Raio-X de hoje, nós iremos falar sobre as verduras hidropônicas. Qual realmente é melhor para a nossa saúde? Orgânicos, convencionais ou os hidropônicos? Como vocês podem perceber, que nós temos um lindo buquê de alface. Eles são hidropônicos, folhas bonitas, viçosas, mas o que realmente eles contêm? São melhor para a nossa saúde? Bem,
vegetais hidropônicos, para ser produzidos, eles apenas necessitam da água e dos aditivos químicos. Então, é aquilo que nós colocarmos na água que irá produzir as vitaminas, os nutrientes que eles contêm. Os alimentos convencionais, os orgânicos, eles vão retirar da terra os nutrientes necessários. Nós acreditamos que a terra, por mais afetada que ela esteja por tantas plantações e falta de rotatividade, ela ainda contém muitos nutrientes diferentes, apenas aqueles que nós colocamos na água. Nos vegetais convencionais, aqueles que são produzidos mesmo na terra, onde são colocados aditivos químicos, apesar dos aditivos químicos, a terra ainda tem muitos nutrientes. A terra pode ser mais ácida, menos ácida, ela contém vários diferentes minerais. Então, nós retiramos da terra muito mais do que aquilo que simplesmente nós colocamos na água. Então, nós acreditamos que seria o melhor alimento aquele produzido na água. Mas os convencionais, os aditivos químicos não são ideal para a nossa saúde. Então, nós temos os orgânicos, que são produzidos a partir de um solo que não é afetado pelos adubos químicos, um solo que é tratado, que é descansado, que é feita uma rotatividade. Então, isso seria o melhor para a nossa saúde, porque não contém esses aditivos que prejudicariam a nossa saúde futuramente. Então, nós devemos optar por aquilo que é mais natural possível. Apesar dos orgânicos serem mais caros, eles são melhores, mas nós podemos fazer em casa, podemos fazer uma hortinha na parede, mesmo no apartamento, se você mora em apartamento, é possível você ter na sua floreira os pezinhos de alface, os seus temperinhos naturais. Então, aquilo que for possível, faça o melhor, faça a sua hortinha em casa, é muito legal e você vai sentir muito bem. Se você tiver alguma dúvida como fazer a sua horta em casa, acesse o site do Vida e Saúde e lá você vai aprender como fazer a sua horta. Nós temos um programa Como Fazer Nossa Horta em Casa. É muito interessante, você vai aprender muita coisa. E uma dica, guarde todo o seu adubo orgânico, tudo que você usa na cozinha, os restos de vegetais, as cascas, mesmo algum resto, uma sobra de comida mesmo, você pode colocar na terra, você vai colocando folhas secas, você vai colocando um pouco de terra e em 3 meses você terá o adubo da melhor qualidade. E você vai ver que suas plantinhas vão crescer, vão ficar lindas. Porque olha, aqui você tem a sua alface hidropônica. Olha para você ver, quando você vai comprar, ela vem num saquinho, vem toda limpinha, bonita, mas olha como ela fica assim, com a perna comprida, nós falamos, sabe por quê? Ela está buscando luz. Quando os vegetais buscam a luz, eles tendem a ficar assim. Ao invés de eles ficarem abertos, grandes, eles ficam com essa perna comprida. Então, ela é uma folha muito bonita, mas elas não contêm aquele alimento que vem da terra. Nós somos feitos do pó da terra. Então é muito interessante que nós nos alimentarmos aquilo que vem da nossa origem. Muito bem, estamos de volta agora com culinária saudável. Como é bom a gente saber de onde veio o nosso alimento, como é bom a gente saber que ele é livre de processos que a gente desconhece ou de itens, de nutrientes, de modificações que a gente não tem certeza se vão realmente fazer bem ou se futuramente, até daqui a algumas gerações, fazer mal para nossa família humana, vamos dizer assim, né? Felipe, flan de cenoura, você propôs aqui uma receita bem leve, bem fácil. Queria que à medida que você fosse colocando os ingredientes aí na sua panela, no liquid, você fosse mencionando de novo para quem está chegando agora e vai anotar essa receita, tá? Perfeito, vamos lá então. Olha, para minha receita hoje, então, vou precisar de um liquidificador e para ele eu vou utilizar, olha, já vou colocando aqui, com a faquinha eu vou cortando ele, olha, vou usar 2 unidades de cenoura, ok? Vou picar ela bem pequenininha. Dá uma força pro liquid, né, para não forçar o coitado. Querendo ou não, já é 2016, um ano novo, maravilhoso, com receitas boas também, olha só. Então já foi as 2 unidades de cenoura orgânica, a cenourinha é pequenininha mesmo. Vou colocar o tomate, também da mesma maneira, olha só. Tomate que vai dar aquele caldo, aquele gosto diferente também. Vou colocar 2 unidades de tomate. Ainda vem meia cebola roxa. Dá para servir no jantar esse prato também, né, Felipe? Dá para servir no jantar único. também. Um prato único pode ser servido como prato principal.
Vou colocar a cebola roxa. Muito bem, você está aprendendo a fazer a flan de cenoura. Enquanto o Felipe coloca o ingrediente ali, eu quero mostrar para você, em casa, um presente que a TV Novo Tempo vai te dar se você tão somente pedir. Olha só como é fácil ganhar. Acesse novotempo.com/vida e saúde. Lá na capa do nosso blog tem um banner com a revista Fique Leve. Tem até para baixar o aplicativo. Você pode baixar no seu celular e poder fazer os estudos na hora que está esperando o ônibus, enquanto espera a consulta. Aqui dentro tem conteúdo muito interessante sobre depressão, saúde física, ar puro, saúde mental e saúde espiritual, Felipe. E olha, tem questionário aqui, se você responde e devolve pra gente, você tem condições de ganhar. Olha, escolha o seu CD. Mostra aqui, Nério. CD de solos, duetos ou grupos e quartetos, mas só vale se você acertar 70% deste questionário que está aqui. É muito simples. Se você assiste Vida e Saúde, você vai responder esse questionário de olho fechado e vai poder desfrutar de momentos de muita alegria e paz escutando esse tipo de música. Vai poder cozinhar, olha, o Felipe já está colocando tudo no liqui. Cozinhar ao som de música realmente que inspira. Com certeza. E tem cada música boa nesse CD. Tem, é uma Eu mistura já fiz boa. minha ficha e já mandei. Já tenho meu Será que CD você vai em casa. ganhar? Será que você vai acertar os 70%? Ah, Você foge aqui das nossas aulas, você só volta na culinária. Seguinte, você colocou tudo no liquidificador? Perfeito, coloquei tudo aqui e vou acrescentar um pouquinho de água para ver se eu consigo bater com mais facilidade. Tá bom. Então olha só, vamos lá. Pessoal, eu coloco o pão 100% integral para que ele dê o corpo pro flan. Quem quiser usar algum tipo de biscoito, coisas assim, pode usar, não tem problema. Até um bolinho salgado dá para usar, ok? Tá. Só peço, por favor, que utilizem... Arroz integral, por exemplo? Perfeito, posso bater com arroz integral que ele vai dar o corpo que eu preciso. Então tá bom. Tá bem? Até o grão de bico, feijão, proteína fica legal também. Tá certo, Felipe. Perfeito. Olha só. Então, Não vai nenhum tipo de fermento. não vai nenhum tipo de fermento e nenhum tipo de farinha. Ele simplesmente vai ficar com esta cara. Olha só. E você já põe no ramecan assim pra assar, Felipe? Direto no ramecan, só que tem uma diferença. Eu não asso ele diretamente no fogo, eu asso ele em banho-maria. Então eu vou encher a forma de água e vou assá-lo com banho-maria. No forno mesmo. No forno mesmo, mas em banho-maria. Posso provar? Pode, claro, Teru, vamos nessa. Vou pegar um garfo. Tchan, 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 tchan. Quero mostrar pra você como é que fica a textura daqui de dentro. Olha, bem cremosa. E em cima com uma casquinha. O cheiro verde vai só por cima, Felipe? Olha, o cheiro verde eu já bati junto. Posso bater junto, claro. E colocar aqui por cima. E colocar pra por enfeitar. cima. Eu até posso misturar direto. Na massa também não tem problema. E aí, Teru? Boa? Gostosinho? Delicioso. Maravilha. Tô pensando isso aqui acompanhado de uma saladinha, já fechou o almoço. Já Jantar tem tudo também. que você precisa, jantar também. O toque de gengibre foi fundamental para dar uma requintada na receita. Aí ele deixa aquele saborzinho, não tardido, mas você sabe que tem um saborzinho que não é tão óbvio, como a cebola, como o tomate e a cenoura, né, Felipe? Senão ficaria acho, com gosto de sopa ao forno. Perfeito. Mas aí o gengibre deu Aquela despertada. o brilho da receita. E você Perfeito. aí? Tá gostando de fazer receitas mais leves, mais saudáveis? O Felipe baixou um pouquinho o nível aqui da dificuldade das receitas, mas não baixou em nada a qualidade. Vai para sua cozinha também, aproveita para praticar receitas, para executar receitas que vão fazer diferença na maneira como você reage com o seu próximo, despertando amor, desfavorecendo a agressividade, o mau humor. Esse tipo de receita que realmente deixa a gente predisposto a fazer a vontade de Deus.
A gente deseja tudo de bom para você e até o próximo Vida e Saúde. Tchau!